Olá, pessoal abençoado e seleto. Queridos, nesses últimos dias, nós estamos aqui trazendo aos amados irmãos o ensinamento sobre a desobediência do povo de Deus lá no deserto e que se estendeu de geração a geração e permanece até hoje. Aí eu falei em Juízes capítulo 1, falamos Juízes capítulo 2, capítulo 3. Hoje eu iria falar sobre o capítulo 4, aqui onde fala sobre a servidão de Jabim, rei de Canaã. Mas só que eu não vou falar, vou fazer um retrospecto, como tudo começou. Tudo começou com a ordem direta de Deus. Deus usando Moisés no livro de Números, capítulo 33, versículos 50 a 56. Deus manda Moisés dizer para o povo, e quando Deus disse isso a Moisés, era bem próximo já ao Rio Jordão, e quem iria atravessar o Rio Jordão era Josué, entendeu? Moisés não atravessou o Rio Jordão, Moisés ficou do lado de cá, ele viu todas as campinas e quem atravessou o Rio Jordão foi Josué com todo aquele povo, porque Deus recolheu Moisés. Mas vamos lá. Então, no livro aqui de Números 33, versículo 50 ao versículo 56, a gente vai encontrar uma ordem direta de Deus, que eles iriam, entrar naquelas terras, mas era necessário que eles exterminassem todo aquele povo, porque era um povo maldito, amaldiçoado. Nas lives anteriores eu comentei, tá? Eu falei sobre Cã, que é aqui de Canaã, entendeu? Filho de Noé, a qual Noé amaldiçoou. Por isso surgiu esse povo amaldiçoado, pessoal, por Noé. Noé amaldiçoou o seu filho, porque viu ele, bêbado, desmaiado, porque ele tinha tomado muito suco de uva, né? E os irmãos sabem que uva deixa a pessoa bêbada mesmo, se chupar um cacho de uva, ou seja, um cacho, né? Você acaba percebendo que a sua pressão sobe e alguma coisa mexe com o seu espírito, entendeu? Essa aqui é a verdade. Mas vamos lá. Então Deus fala aqui em Deuteronômio 33, versículos 50 a 56, que era para eles destruir todo aquele povo. Porque se eles não destruíssem essas nações iriam se tornar um tropeço, tá, na vida deles. Conforme está bem claro aqui, ó, no versículo 55. Escute bem o que eu vou ler, tá? Versículo 55. Vou começar do 54, tá bom? Não, vou aqui no 55 mesmo. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixares ficar serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Versículo 56. E será que farei a vós como pensei fazer-lhe a eles. Deus está dizendo, vocês vão possuir a terra, mas vocês não podem fazer aliança com eles, vocês têm que exterminar eles e tomar conta da terra, ok? Eles não fizeram nada disso. Pelo contrário, pecaram grandemente, ok? Aí a gente vai ver aqui em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 24, começando pelo o versículo 20, Deus envia um anjo diante do povo. E Deus diz o seguinte, tá? Deus fala o seguinte aqui, abre bem os seus ouvidos para você ouvir o que eu vou falar. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 23, versículo 20 ao 24. Então Deus promete enviar um anjo. Versículo 20.
Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome, o nome do Senhor, está nele. Oh, glória! Que anjo é esse? Que anjo é esse que o Senhor Deus fala com Moisés? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Porque o meu nome está nele. O meu nome está gravado nele. Deus está dizendo isso. Versículo 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Versículo 22. Agora a gente vai para o 23. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará, tá, aos amoreus, aos heteus, aos perizeus e aos cananeus, aos heveus, os jebuseus, eu destruirei. Versículo 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, e nem os servireis, e nem fará conforme as suas obras. Antes o destruirá totalmente, e quebrarás de todas as suas estátuas. Destrua todas aquelas estátuas. Destrua todas as estátuas deles, porque não é Deus coisa nenhuma. Porque eu sim sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Eu sou o que sou. Eu sou o início de todas as coisas. Eu sou o meio de todas as coisas. E eu sou o fim de todas as coisas. Então Deus é o Deus que se manifestou a Moisés, lá no meio da sarça, quando Moisés pergunta o seu nome. E ele disse, eu sou o que sou. Aleluia. E agora o anjo do Senhor, o próprio Deus diz, eu enviarei o meu anjo diante de ti, mas tome muito cuidado, porque o meu nome está nele. Que anjo tão poderoso é esse? Que anjo tão poderoso é esse que recebeu uma autoridade tão grande como esta, de receber a marca de Deus, porque Deus está falando aqui, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então esse anjo não é um anjo qualquer, é um anjo que Deus enviou e colocou nele uma autoridade acima de todos os outros anjos. Tem quem diz que esse anjo é o arcanjo Miguel, e muitos também afirmam que o anjo Miguel era o próprio Senhor Jesus, antes de se manifestar na teofania humana. Muitos afirmam taxativamente que Miguel é o próprio Senhor Jesus, que foi que expulsou Satanás do céu. Porque quando Jesus disse, eis que eu via Satanás cair do céu como um raio. Entendeu?
E aí muitos teólogos afirmam que realmente esse anjo que eu estou citando aqui é o Senhor Jesus. Mas enfim, é um anjo que tem a marca de Deus nele, tem a autoridade de Deus nele. E ele tem poder de dar vida e de tirar vida, esse anjo aqui. Esse anjo aqui, que nós estamos lendo aqui, em Êxodo, tá? 23, versículo 20 ao 24, nós estamos aqui meditando. Então, esse anjo é tão poderoso que Deus já alerta. Não provoque a ira nele, hein? Não deixe esse anjo irado, porque se esse anjo se irar, olha, irmãos, que anjo poderoso é esse, hein? Que anjo poderoso é esse? Que nós possamos aprender mais um pouco a temer a Deus. Assim como nós, profetas do Senhor, não esses que estão por aí, tá? Para poder ganhar like, para poder ganhar, como fala, seguidores, não. Eu estou falando de profetas do Senhor, verdadeiro. Profetas que não estão em holofotes, não estão aí na televisão e só é conhecido pelas redes sociais e pelas pessoas que o conhecem no dia a dia. Estou falando de profeta de Deus e de profetisa do Senhor. Mulheres que são mulheres sábias, mulheres que são tementes a Deus, como Joquebede, mãe de Moisés, que o menino ainda pequenininho, quando houve a ode para matar todas as crianças do sexo masculino, ela, Joquebede, ela teve uma ideia genial. Ela fez um cestinho e colocou o menino dentro daquele cestinho e pediu para sua filha Miriam, irmã de Moisés, que colocasse o menino no rio Nilo e fosse atrás para ver aonde o cestinho iria parar. E o cestinho foi exatamente aonde a irmã de Faraó e com as mulheres estavam se banhando no rio. E a irmã de Moisés foi e viu que era um menino hebreu. Ela adotou aquele menino como fosse filho dela. E Miriam se aproximou e disse: olha, eu conheço uma pessoa que pode dar de mamar para esse menino. E aí acontece um grande trabalhar de Deus. Joquebede não podia dizer que Moisés era o filho dela. Mas aí a irmã de Faraó deu dinheiro para Joquebede cuidar do menino. E ela cuidou do menino. Mas isso é uma outra mensagem para um outro momento. A história aqui é esta. Por que Deus entregou o seu povo na mão dos inimigos? Porque está aqui, ó. Deus usou Moisés antes deles atravessar o Rio Jordão. Antes deles atravessar o Rio Jordão. E aí, eles fizeram tudo ao contrário. Quando atravessou o Rio Jordão, com Josué, tá? Venceram muitas nações. Josué foi um grande general, foi um grande líder, na altura de Moisés, tá? Se não fosse assim, Deus não havia escolhido ele como sucessor de Moisés. E aí, a ode foi bem clara da parte de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 34, no versículo 13 em diante, eu vou ser bem rápido aqui, tá, pessoal, para não cansar vocês. Mas os seus altares derrubarei, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante do outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não façais aliança com os moradores da terra,
E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também do seu sacrifício, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam com que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Agora o versículo 17. Não te farás deuses de fundição. Então Deus aqui orienta mais uma vez sobre a idolatria. Eu vou colocar aqui depois essa mensagem no texto para você acompanhar, entendeu? E meditar direitinho no que eu estou falando aqui nessa live, porque não dá para mim falar tudo. Então eu só estou resumindo aqui. Então Deus ordena o quê? A destruição total dos cananeus e os seus ídolos. Porque se eles não o fizessem, iria se tornar como laço na vida deles. E está bem claro aqui, tá? No livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1 ao 11. Quando o Senhor, teu Deus, te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amoreus, os cananeus, os perizeus e os heveus, os jebuseus, 7 nações numerosas, mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente a destruirás. Não farás aliança, e nem terás piedade delas, tá? E nem te aparentarás com elas. Não darás a tuas filhas e os teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Fizeram tudo ao contrário. Tá? Por isso que lá na frente, Salomão é o homem mais profano, né, digamos assim. Essa que é a verdade. Salomão foi um grande profano. Ele teve 1000 mulheres, pessoal. Meu Deus, uma só é difícil de dar conta, mas imagina ele com 1000, misericórdia. Camarada. E além disso, ele se corrompeu, porque Deus disse que é uma esposa só. E ele teve 1000. Mas antigamente tinha 4, 5, tantas aí. Sim, mas todos acabaram entrando no caminho errado. Porque, a princípio, Deus deu uma esposa só. Quem iniciou a poligamia foi aquele camarada, que um rapaz pisou no pé dele, ele o matou, ele chamou as suas mulheres e disse, Caim vai ser vingado 7 vezes se alguém matar ele. Mas se alguém matar eu, porque eu matei um rapaz porque pisou no meu pé, vai ser vingado 70 vezes. Então ali começa já, como fala, a poligamia, que Deus condena. Então, a mulher, o marido, o casal, tem que ser fiel um ao outro até o fim da sua vida. Terminando, aqui para concluir, você vai receber depois a mensagem em texto que eu vou pôr aqui na minha página, Mensagem do Apóstolo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se sim aqui no meu canal, ajuda a obra de Deus, se inscreva, porque todo dia eu estou colocando uma mensagem, estou colocando oração, estou trazendo o que Deus manda eu trazer para vocês, não é o que vocês querem, né? Eu fico olhando aqui na internet e às vezes eu vejo que as pessoas, para poder ganhar like, para poder ganhar seguidores, tá? Se prostitui, coloca foto, como fala, compose
sexual, quando não coloca também fotos seminuas, entendeu? Tudo para chamar as pessoas, para poder segui-las e para que elas possam ganhar like. Isso jamais eu irei fazer e jamais também eu irei também pagar para impulsionar, como muitos fazem. Paga para poder impulsionar. Aí não é Deus operando. Deus operando é você ouvindo, e se você é de Deus, você vai seguir o homem de Deus, tá? Que tem uma história aqui no Brasil. Eu tenho uma história, eu tenho uma biografia que foi e está sendo redigida durante toda a minha vida, tá? Desde 1983 está sendo escrita a minha biografia, a história de um jovem com 7 anos de idade, foi chamado pelo próprio Deus no sul do país, lá no Paraná, no meio da roça. O Senhor falou com aquela criança, e aquela criança comentou com seu pai e com a sua mãe. Hoje eu não tenho mais nem meu pai nem minha mãe, mas eu tenho a minha irmã primogênita, a Jo, tenho a minha segunda irmã, que é a Jana, tenho o meu terceiro irmão, que é o Elias, e eu sou o quarto, na verdade seria o quinto, porque o primogênito é o Edson, ele faleceu muito novo, ele faleceu com 43 anos, meu irmão, morreu muito novo, então eu sou o quinto filho de 9. Aí tem os meus irmãos que são testemunha, que Deus me chamou com 7 anos de idade. Aí começa a minha história em 83. 1º de maio de 1983, quando eu desci as águas batismal na igreja evangélica pentecostal missionária, fundada pelo saudoso missionário Oswaldo Gomes. Então a minha biografia, a minha história começa ali. E até hoje eu estou no mesmo caminho, com o mesmo foco. Aquilo que eu aprendi, eu estou conservando nessa época aonde tudo se modernizou, onde tudo está mudado, mas eu continuo o mesmo. Eu posso estar um pouco mais de idade. Eu posso estar um pouco mais de idade, mas eu não perdi a unção que foi confiada em mim por Deus e pelo meu pai na fé, missionário Oswaldo Gomes, e pelo pastor Orlando Barros, que vive até hoje, que me separou como evangelista. Ok? Terminando. Aí nós entramos nesse período de rebeldia. Por isso que eu estou dando aqui o estudo para vocês aqui de Juízes. Depois eu volto no capítulo 4. E eu estou encerrando essa live, te dando a introdução, o porquê que aconteceu tudo isso na vida deles. Porque eles não cumpriram o que Deus disse para Moisés falar para eles. Eles iriam atravessar o Jordão, iria possuir uma terra, mas não era para ter dó daquele povo, era para extirpar, matar. Pelo contrário, fizeram alianças com eles. E aí, o que sucedeu? Sucedeu o que nós sabemos. Infelizmente, o ser humano é isso. Deus fala, mas parece que o povo prefere ignorar a voz de Deus e obedecer à voz do inimigo. Mas eu sei que você é de Deus. Eu sei que você que está do outro lado da telinha é de Deus. E você
está ouvindo a voz de Deus e está dizendo: eu irei ajudar esse ministério, porque me parece que este homem, porque você não me conhece, tá? Você pode me conhecer. Parece que esse homem é um homem de Deus, porque quando ele fala, eu sinto pulsar dentro de mim alguma coisa. Porque quando a pessoa é espiritual, aleluia, ela sente a unção de Deus. Quando a pessoa é carnal, ela não sente nada, pessoal. É uma pessoa que tanto faz como tanto fez. É uma pessoa que não tem ligação com Deus. Mas quem tem ligação com Deus, logo se identifica com outro homem de Deus. E aí o Espírito testifica ao nosso respeito. Então você pode nos ajudar. Está aqui na minha página, tá ok? Tem a conta, tem o meu nome. Você pode estar abençoando o que Deus tocar no seu coração. Você que é empresário, talvez a sua empresa não anda muito boa. Você pode se tornar uma pessoa fiel ao meu ministério, que eu estarei intercedendo, orando, e se for o caso, eu e a bispa iremos até a sua empresa para orar e abençoar a sua empresa. Porque a Bíblia nos dá autoridade. Aonde o homem de Deus colocar as mãos, será abençoado. E essa unção está aqui na minha mão, para abençoar, em nome de Jesus. Olha o que Deus disse: eis que eu envio o meu anjo diante de ti, para te guardares pelo caminho, e que te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está sobre ele. O profeta Lagassubi Kalabacai, Nekalamiassúria, o profeta de Deus verdadeiro, tem o selo de Deus na vida dele. O que ele fala, papai assina. O que ele fala, o Pai Todo-Poderoso aprova. Porque ele tem o nome de Deus na vida dele. É o que aconteceu com o profeta Elias. Elias disse: não vai chover, senão segundo a minha palavra. Olha o que o Elias disse, hein? Não vai chover, senão segundo a minha palavra. E 3 anos e meio não choveu. E só choveu depois que Elias orou e Deus mandou a chuva. Isso é homem que tem o nome de Deus na vida dele. E eu creio que Deus colocou em mim o nome dele quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje estou caminhando para 65. Aleluia! Estou caminhando para 65. E o nome do Senhor está sobre mim. E eu não abro mão da unção que Deus colocou na minha vida. E digo para você também, não abre mão da unção que Deus colocou na sua vida. Porque a unção é que vai fazer a diferença nesses dias de trevas, nesses dias de horror. A unção é que vai fazer a diferença, é que vai fazer você permanecer firme na presença do Senhor. Mas contudo eu te peço, meu irmão, por favor, não faça amizade com os amoreus, com os heteus, com os perizeus, tá? Com os cananeus, com os heveus, com os jebuseus. Não faça amizade com esse tipo de pessoas, porque tem pessoas que come, bebe e vai para churrasco e vai para festa. Não, você pode ter amizade, mas não ter. Não fala, não posso dizer, bispa. Pode ter amizade, mas não pode estar ali, bebendo, comendo junto. Entendeu? Porque tudo que eles têm, eles oferecem aos ídolos pagãos deles. Assim como nós oferecemos a Deus tudo aquilo que a gente vai comer, beber, a gente oferta a Deus e agradece a Deus. O pão, a água, tudo, a vestimenta,
nós consagramos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Pense no que eu falei. Em vez de você ficar dando like para pessoas seminuas aí na internet para ganhar dinheiro e levando você a pecar, levando você a se prostituir, olhando, né, essas mulheres aí. Não são todas, mas uma boa parte na internet está infestada de mulheres que praticamente elas têm aí muitos seguidores porque mostra uma parte da sua carne. Isso não é uma denúncia, mas está aí na internet, qualquer um pode ver. Qualquer um vê aí na internet. Tá ok? Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos caminhar na presença do anjo do Senhor. Ele está aqui diante de mim. O anjo do Senhor está diante de você também, do outro lado da telinha. Se você crê, comenta aí. Eu creio que o anjo do Senhor vai adiante de mim e vai me dar vitória. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, hein? Querendo Deus. Não esqueça, curte, comente e compartilhe. E assine também, tá ok? Nos ajude. Bênção de Deus para a sua vida. Beijão. Até a próxima, hein? Shalom. Adonai.